pessoal, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da aplicação das estratégias BABA, né, para o ambiente escolar, tá bom? Vocês me ouvem bem? Então vamos começar. Então, por que é importante a gente trazer, né, essas técnicas da análise do comportamento para o ambiente escolar, tá? Então, a primeira questão é que a criança, ela passa a maior parte do tempo na escola, né? Então, muitas vezes, essa criança, ela vai estar mais ali no convívio escolar do que com os próprios pais. Então, esse ambiente, ele é muito propício para poder favorecer que a criança, ela aprenda, que ela desenvolva essas técnicas, né? Não só de aprendizagem acadêmica, mas a interação social, para ela internalizar certas regras, para ela poder começar a se adaptar com rotinas. Então, a equipe de professores, eles são essenciais, né? Eles são cruciais aí, como agente desse reforço e da modelagem, né? Então, ela vai fortalecer o ensino da criança de novas habilidades. Pessoal, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim sumiu aqui a outra tela. Então, né? Ah, não, beleza. Então, vamos lá. Continuando. Quais que são os desafios aí desse contexto escolar? A gente sabe que não é um contexto fácil, né? Então, o professor, ele vai ter aí muitos desafios, principalmente tratando-se de uma escola pública, né? Ele vai ter os desafios de ter muitos alunos, ele tem pouco espaço, não consegue trazer para essa criança uma atenção individual, né? Um atendimento individual ali, de estar, às vezes, tão presente quanto gostaria por ter muita gente na sala. Vão ter os comportamentos disruptivos que atrapalham ali o andamento da aula, tá? Que exigem uma intervenção. E esses comportamentos, às vezes, podem vir de mais de uma criança. Às vezes, ali naquele momento, vai acontecer com várias de uma vez. Uma falta de uma equipe, né? Não é toda a escola que vai ter ali um estagiário, um psicopedagogo, alguém para poder estar auxiliando esse professor. As rotinas de trabalho, uma carga horária muito grande, às vezes tem ali que cumprir com certos requisitos, reuniões, então isso vai atrapalhar que o professor ele consiga estar muito presente, ali fazendo muitas vezes um trabalho integrado com o familiar daquela criança, com o terapeuta que atende aquela criança. Então, esse trabalho, talvez ele não tenha tanto tempo para fazer este trabalho integrado, né? E nem muita disposição, muitas vezes. Por quê? Porque é muito cansativo trabalhar ali com muitas crianças, atendendo muitas pessoas, ensinando, é desgastante, né? Então, esses são os desafios que se encontram em trazer essas técnicas para dentro do ambiente educacional, para dentro do ambiente escolar. Então, quais são as estratégias possíveis nesse cenário, né? Para poder auxiliar que essas estratégias elas sejam adaptadas para a escola, né? Mesmo diante desses desafios aí que o professor vai estar enfrentando.
Então, o que nós podemos usar aqui? Pode ser usado... Então, pode ser usado apoios visuais simples, tá, pessoal? Então, quadros de rotinas na sala, tá? Então, por exemplo, fazer alguns quadros lá para ajudar essa criança que tem um autismo, tem uma dificuldade a mais de concentração, um TDAH, que ela consiga ter uma organização melhor, tá? Então, pode fazer quadros ali dentro da sala, mostrando qual vai ser a rotina, quais vão ser as atividades. Então, por exemplo, né? Coloca lá, horário da manhã, aula tal, roda de conversa, atividade de matemática, horário X, recreio, à tarde, leitura e artes. Então, esse visual auxilia muito a criança para que ela consiga ter essa adaptação. Outra questão são os cartões de instrução, tá? Então, o professor ele pode usar ali alguns cartões para poder auxiliar ali essa criança, né? Então, um cartãozinho com espera, sentar, levantar as mãos. Então, por exemplo, no momento ali de uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta para a turma, ele pode fazer colocar o cartãozinho. A criança vai falar, ele, opa, ó, levantar a mão, para poder ensinar este comportamento, né? Então, ter sempre essas instruções visuais. Sequência ilustrada para as tarefas. Então, ali, vai fazer uma tarefa de artes, por exemplo, né? Eu acho que, não sei se foi na última, no nosso último seminário, nós falamos sobre o encadeamento avançado, que é exatamente isso, você ensinar uma atividade complexa por meio de passo a passo das atividades simples. Então, vai formando esse encadeamento, tá? Então, ali fazer ilustrações para poder facilitar que a criança ela aprenda coisas complexas em pequenos passos. E talvez ali pela ilustração, com o desenho, né? Fique mais fácil para a criança conseguir entender o que precisa ser feito. Então, ali, pegar o papel, escolher o lápis de cor, fazer o desenho, guardar os materiais. Então, isso vai ajudar a reduzir a necessidade de muitos comandos verbais. Por quê? Porque essas questões estarão visuais ali para as crianças, para que elas tenham aquele lembrete sempre do que é adequado ali naquele momento, né? Qual é a rotina que vai ser seguida. Outra estratégia é o de manejo de grupos, tá? Então, ali é um ambiente muito rico para poder auxiliar que essa criança aprenda essa interação social, tá? E aí, essa interação, ela pode ser fortalecida, né? Com um reforço coletivo. Então, por exemplo, o professor, ele pode dar tarefas para a turma, né? Ao invés de ser individual, mas trazer a turma inteira para dentro dessa atividade, tá? Então, no sentido de, por exemplo, se todo mundo conseguir terminar a tarefa, fazer o exercício, copiar o exercício que eu coloquei no quadro, se todo mundo terminar, eu libero a aula 10 minutinhos antes para vocês conversarem, para poder brincar. Ou se todo mundo guardar os materiais, organizar a sala, vocês vão ganhar aí um tempo extra, um vídeo especial, na próxima aula eu vou trazer um filme. Então, trazer essas recompensas para o grupo inteiro,
porque isso vai estimular que aquelas crianças, elas consigam trabalhar em equipe. Então, às vezes, uma outra criança que não está ali acompanhando a turma, não está conseguindo, naquele momento, executar aquela atividade, ela vai ter o auxílio de outras crianças, porque elas querem conseguir ganhar aquela recompensa. Então, trabalhar com essas recompensas, trabalhar com elogio para a turma inteira, né? Ó, todos foram muito bem, parabéns, parabéns para a turma, né? Às vezes até uma pontuação para a turma, essa turma tem 5 estrelas, e trabalhar dessa forma mais lúdica, trazendo as crianças para a atividade, como uma forma de um jogo mesmo, né? De uma brincadeira, fazer com que elas se engajem ali na proposta da atividade como uma equipe. Outra forma de trabalhar esse manejo do grupo é as crianças aprenderem por imitação. Então, essa questão da imitação, ela é muito importante, tá? Para poder ensinar comportamentos alvos, alguns comportamentos que são mais complexos ali, né? Ou mesmo atividades que são simples. Então, por exemplo, o professor, ele quer ensinar aquela turma para que sempre antes de responder alguma coisa, levante a mão, tá? Então, então o que ele pode fazer? Ele pode combinar com um aluno, por exemplo, ó, antes de responder a pergunta, você levanta a mão e eu vou te chamar. E aí, esse aluno vai fazer isso, tá? Ele vai levantar a mão, o professor vai chamar, e aí, quando ele responder a pergunta, esse aluno responder a pergunta, o professor, ele vai elogiar este comportamento e reforçar o comportamento imediatamente. Então, as demais crianças vendo que aquele comportamento, ele foi elogiado, ele foi recompensado, né? Elas tendem a imitar, tá? Então, uma outra criança também levanta a mão, e aí vai se tornando um hábito. E da mesma forma com outras atividades, tá? Quer ensinar a criança ali a poder estar guardando a mochila, tá guardando os materiais, tá conferindo as atividades. Então, dá esse reforço para uma ou demais crianças, para que as outras possam imitar este comportamento. Então, sempre buscar reforçar aquele comportamento que é desejável, né? E a imitação, ela é muito importante nisso, tá? Porque as pessoas, o grupo, ele tende a agir muito parecido, né? Tende a ter essa imitação uns dos outros, quando você convive muito ali, a começar a falar igual, a ter alguns comportamentos igual, né, algumas palavras. Então, essa imitação, ela já é algo que acontece naturalmente. Então, buscar usar isso a favor, né, de conseguir trazer as demais pessoas, os demais alunos para essa atividade. Isso serve muito bem na nossa vida adulta, inclusive, né? Agora, as microintervenções. Pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Beleza, Rafael. Então, vamos dar continuidade. Então, opa, passei aqui para frente sem querer, gente. Como é que eu faço para voltar? Ah, beleza. Ó,
Microintervenções, vamos lá. Ah, então, o treinamento de microintervenções, como é que pode acontecer, tá? Então, reforçar os comportamentos sempre que eles aparecerem, né? Então, essa parte do reforço positivo já é algo que a gente tem falado bastante, né? Em praticamente todos os seminários, eu reforço essa questão do reforço positivo, como isso é importante, né? Para poder estimular os comportamentos adequados. Então, trazer este reforço imediatamente quando acontece o comportamento, ele é importante para que a criança consiga associar aquele comportamento à consequência positiva, né? E fazer com que aquele comportamento volte a acontecer. Usar prompts rápidos, que aí eu vou falar com vocês a respeito disso daqui a pouco, e evitar reforçar involuntariamente crises, tá? Dar muita atenção, né? Muitas vezes nós reforçamos comportamentos negativos sem querer. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esses tipos de prompts, né? O que seria isso, tá? Então, usar prompts rápidos. Então, os prompts, ele é uma maneira de você estar ajudando a criança. E existem vários tipos, né? Então, existe o físico total, que é você pegar na mão daquela criança e ajudar, às vezes, ela ali a estar segurando o lápis, a estar ajudando ela a colocar o copo na pia, né, num ambiente familiar. Então, é você trazer a criança, você literalmente ir lá, pegar na mãozinha da criança e ajudar ela a fazer aquela atividade. O físico parcial é você tocar levemente no braço para indicar um movimento, tá? Por exemplo, colocar o copo, ou você, por exemplo, a criança tá lá com o livro e ela não virou, aí você põe a mãozinha dela lá, bate assim para indicar para ela que, opa, já está na outra página, né? Então, esse físico parcial é um movimento, né, um toque leve que vai indicar o que essa criança deve fazer, qual é o próximo passo. A modelagem, então você vai mostrar como fazer o comportamento, tá? Você vai mostrar como escovar dente, ou como pegar na mão, ó, vamos treinar aqui, ó, como é que pega na mão do coleguinha, como é que cumprimenta, né? Como é que manda beijo? A gente faz muito isso com criança, né? Tá ensinando a criança, ó, manda beijinho pra tia, né? O gestual. Então, você aponta para a criança, né? Ela tá ali, você aponta. Olha, empresta, né? Guarda o seu caderno, né? Você pode emprestar para o coleguinha, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Guarda o copo, por favor. Você aponta por aquilo que ela deve fazer. Você mostra, apontando. O verbal, né? É esse exemplo que eu acabei de dar, tá? Pode ser direto. Então, olha, fala obrigado, ou o que a gente fala depois que a gente ganha alguma coisa? É um verbal direto, um verbal indireto, para poder indicar qual comportamento aquela criança deve fazer, tá? Isso tudo é muito intuitivo, né? O prompt visual, então você mostra a figura, né? É o que nós falamos ali no slide anterior, de trazer esse encadeamento visual por meio de figuras, né? Às vezes um comportamento que é um pouco mais complexo, então você pode trazer ilustrações, tá? Às vezes criar ali alguns quadros, né, mostrando isso, como é que deve ser feito, tá colorido, alguma coisa que chame atenção, para que a criança ela possa ter, ela possa enxergar, ela possa ver aquilo que precisa ser feito. Não reforçar crises, tá? Então,
a atenção do professor, muitas vezes, pode funcionar como um reforçador positivo, tá? Então, às vezes a gente quer que a criança, ela pare de ter aquele comportamento, ela pare de ter aquela birra, mas existe o reforço que nós damos sem, muitas vezes, perceber, tá? Então, a atenção, ela geralmente, ela costuma ser um reforçador, seja uma atenção positiva ou uma atenção negativa. Então, aquela criança, ela tá ali, dando uma birra, né? Aí você olha para a criança, conversa, tenta acalmar a criança, tenta negociar com a criança, tá? Oferece um brinquedo para ela parar de chorar. O que que ela vai entender? Opa, toda vez que eu fizer esse comportamento, eu vou ter atenção. Eu vou ter aquela atenção que eu desejo. Eu vou ganhar aquele brinquedo que eu quero, né? Ele vai vir e vai negociar comigo, vai me dar aquele olhar. Às vezes ali, né, o professor, ele tá ocupado, ensinando uma outra criança, passando um conteúdo ali no quadro, né? E aí começa a ter aquele comportamento disruptivo, e essa atenção, ela pode sim ser um reforçador positivo e aumentar a probabilidade de que aquele comportamento ocorra. É claro que alguns comportamentos, eles não podem ser ignorados, mas isso vai muito da percepção ali do professor, da percepção do pai, da mãe, né? Qual comportamento que deve ser ignorado ali naquele momento e qual que não deve ser ignorado, né? Qual que é a intenção desse comportamento? Então, quando você aprende, quando você já está no convívio daquela criança, você já está ali naquele ambiente há algum tempo, você começa a ter essa percepção de qual que é a função daquele comportamento, sabe? Qual que é a função? É ter uma tensão, né? Então, essa tensão, ela não pode ser conseguida a partir desse tipo de ação. Tem que ser de outra forma, tá? Então, isso precisa ser observado. Então, como é que nós vamos agir, tá? Para não reforçar comportamentos disruptivos, para não reforçar crises, tá? Então, manter a calma e evitar a tensão extra. Então, não dar longas explicações, broncas, negociações durante uma crise. A criança está ali querendo a sua atenção, você, às vezes, tem uma postura mais, né, firme, mais rígida, sem dar todo aquele movimento que a criança deseja, tá? Sem criar, sem que o ambiente reaja tanto àquele comportamento. Ignorar plenamente quando seguro. Então, essa é um tipo de extinção de comportamento, né? É uma punição positiva, tá? A punição positiva é quando você tira algo que é desejável, tá? Então, no caso, pode ser, por exemplo, a sua atenção. Teve alguns seminários atrás que alguém trouxe esse exemplo, né? Disse que na escolinha em que trabalhava, a criança, ela batia nos outros, né? Quando chegava perto, acho que foi a Lânia que tinha trazido, né? Que a criança, quando alguém chegava perto dela, a criança batia nas pessoas, tinha ciúme dela, tá? Então, uma extinção, se você continuar batendo nos outros, eu não vou te dar mais atenção. Então, retira dessa criança essa atenção, que é aquilo que ela deseja, tá? Então, o professor, ele não reage imediatamente ao grito, por exemplo, né? Então, ignorar plenamente, tá? Então, se a criança grita para chamar atenção ou bate, então, o professor, ele não reage imediatamente àquela ação. Assim que a criança se acalma, ela para de ter aquele comportamento, mesmo que por alguns segundos, o professor pode reforçar o comportamento calmo. Muito bem, agora que você está calmo, eu vou te dar atenção. Agora que você está calmo,
eu vou brincar com você, né? Eu vou aí conversar com você, mas depois que o comportamento cessa, o comportamento disruptivo cessa. Redirecionamento. Se o comportamento for prejudicial, jogar cadeira, agredir, então não dá para ignorar. Então, nesse caso, ele vai retirar o objeto, né? Vai guiar a criança a um espaço seguro, sem longas falas emocionais. Então, a criança está ali dentro da sala, batendo no coleguinha, riscando a parede, jogando a cadeira. Então, o que o professor faz? Não dá bronca, né? Não vai trazer toda aquela atenção, ele pode retirar o objeto, levar a criança para um outro ambiente, tá? E aí conversar depois que esse comportamento, né, que esse nervosismo tiver passado, mas sempre buscando não reforçar, não dar para a criança aquilo que ela está procurando. Talvez ela esteja ali naquele momento buscando ter uma atenção. Então, ela não pode ter essa atenção nesse momento, tá? E ensinar comportamentos alternativos. Então, a criança, ela tá batendo ali na mesa, né? Para poder pedir um lápis, ela tá gritando para conseguir uma atenção, ou ela tá gritando para poder parar com uma tarefa. Isso pode acontecer. Ela não quer fazer aquela tarefa naquele momento, ela tá gritando. Então, é sempre necessário buscar entender qual é a função do comportamento. Tá? Olhar para aquele comportamento antes de ter uma postura e entender o que se espera com esse comportamento. Tá? Então, se a criança bate na mesa para pedir o lápis, o professor não entrega o lápis quando ela bate, mas ensina para ela, mostra para ela, para apontar para o lápis. Né? Às vezes é uma criança que às vezes não é verbal, mas para apontar para o lápis, para poder levantar a plaquinha, né? Dizendo que precisa. Por isso que a criança ela precisa ter essas outras possibilidades de comunicação. E aí, assim que a criança ela consegue comunicar de alguma forma, ela recebe aquilo que ela estava pedindo. Outra coisa é, por exemplo, nesse sentido de a criança ela está gritando porque ela não quer fazer a tarefa, ou ela está gritando porque ela não quer comer aquele legume no almoço, né? E aí ela deu uma birra ali por causa disso. O que pode ser feito nesse momento? Você vai lá, entender o que é para poder adiar aquela tarefa. Você pode ir lá e falar, ó, eu vou te dar um tempinho aqui, uns 2 minutinhos, você se acalma, daqui a pouco a gente volta a fazer. Pode ser, né? Então, tentar trazer, né, uma forma de não causar nessa criança tanta ansiedade, mas não retirar totalmente, né? Que você vai lá e retirou o brócolis do prato, a criança vai entender que toda vez que ela der birra, ela vai conseguir não comer o brócolis. Então, às vezes, você vai comer pelo menos um pedacinho. Ó, então você come o almoço aqui, mas no final você vai comer um pedacinho. Então, é importante que ela não seja recompensada pelo comportamento disruptivo. Antecipar as crises, tá? Então, essas crianças, elas podem ter muita sensibilidade, né? É muito angustiante essa mudança de rotina, é muito difícil. Então, antecipar, se vai ter alguma mudança, avisa antes que vai ter essa mudança, tá? Chega antes, às vezes lá na escola vai ter uma troca de professor, vai vir um professor substituto. Ou às vezes aquela criança estava preparada para ter uma aula de matemática e vai ter uma aula de história, tá? Vai ter uma troca. Então, não chegar de uma vez com essa mudança, tá? Chegar na criança, né? E avisar um pouquinho antes, ó, fulano,
o professor tal não vai vir, vai ser o outro, tá? Para que ela consiga processar essa informação antes que essa mudança de atividade aconteça, tá? Para que ela consiga internalizar, entender que vai ter essa mudança. Oferecer pausas curtas e estruturadas para crianças que têm dificuldade em permanecer sentada, né? Então, o mesmo serve para aquilo que eu acabei de falar, a criança não consegue ficar muito tempo sentada, ou às vezes aquela atividade está trazendo muita ansiedade para ela. Então, oferece para ela ali uma pausinha, né? Uns minutinhos, para que ela consiga, às vezes, ir ali, dar uma volta, né? Tomar uma água, ir ali no banheiro, e aí voltar para poder. Só que isso tem que ser conversado, tem que ser comunicado, tem que ser estruturado com aquela criança, tá? Fulano, ó, tô vendo que você não tá conseguindo ficar sentado aqui, tá causando aqui na sala, tá atrapalhando os coleguinhas. Então, eu vou te dar um minutinho pra você ir lá de fora, e aí quando você voltar, você vai fazer atividade, tudo bem? Não pode ser uma coisa solta. Tem que ter este combinado, essa estrutura, para que a criança entenda o que ela precisa fazer. Fazer o reforço positivo, né? A criança voltou para a sala, sentou e fez a atividade. Ó, parabéns, viu? Você não estava conseguindo ficar sentada, foi lá, deu uma voltinha, voltou e fez a atividade. Então, parabéns por ter conseguido. Reforço positivo sempre. Sempre reforçar o comportamento desejável, comportamento adequado, né? Dar atenção antes que a crise comece, né? A criança tá lá em um momento, tá esperando, tá começando a ficar ansiosa, está vendo que tá tendo muitos comportamentos de autorregulação, batendo o pé, esfregando a mão, né? Tá lá, ai, aquela coisa. Então, aí você chega e conversa, olha, muito obrigada, você tá esperando aqui, ó, que coisa boa, que gracinha, né? Ó, você pediu licença ao invés de gritar, você pediu o lápis, você levantou a mãozinha, né? Apontou que queria o lápis ali, apontou que queria uma cola, né? Alguma coisa. Então, sempre está trazendo esse elogio. Então, pessoal, até aqui, né? Dentro dessas coisas que eu falei, de como usar essas técnicas da análise do comportamento, da prevenção de crises, de lidar com esses comportamentos disruptivos, vocês têm alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa, alguma experiência, né? Quem é educador, quem é professor que está aqui hoje, faz sentido para vocês? O que vocês acham? Deixa eu ver quem está aqui hoje. A Sônia, Rafa, faz sentido para vocês? Quem tem filho, quem tem criança, o que vocês me falam? Sim, deu. Beleza, pessoal. Então, vou continuar, tá? Então, vamos lá. Então, caso seja possível, né? Por que que eu coloquei assim, caso seja possível? Porque a gente está falando desse ambiente escolar. Nem toda criança estuda em escola particular, às vezes escola pública vai ser bem cheio, né? Então, essas técnicas que eu falei antes são algumas coisas que podem, que são possíveis de serem aplicadas, tá? Agora, caso seja possível, né, que exista aí dentro desse ambiente escolar, né, essa organização, seria interessante para trabalhar com crianças com autismo, com TDAH, né? A Lânia falou que usa as técnicas para crianças com síndrome de Down. Então, ela estava conversando sobre isso hoje no grupo, né? Então, fazer alinhamentos, tá? O terapeuta dessa criança,
ir lá na escola e alinhar com o professor esses comportamentos. O professor sozinho, o terapeuta sozinho, o pai e a mãe sozinho, não consegue trazer com tanta propriedade, né? Vai conseguir ensinar? Consegue, mas se tiver um trabalho multidisciplinar, envolvendo todos do convívio ali daquela criança, nossa, isso enriquece muito o aprendizado de comportamentos, tá? Então, se o terapeuta puder alinhar com o professor, quais são os objetivos que estão sendo trabalhados, o que ele está aprendendo na clínica, o professor poder falar para o terapeuta quais são as necessidades no ambiente escolar, quais são as dificuldades, tá? Essa criança ela está demandando muita atenção, ela está com dificuldade na socialização com os coleguinhas, ela está tendo ali dificuldades no comportamento na sala, com as atividades escolares, acadêmicas, quais são as necessidades. Então, esse trabalho integrado enriquece muito, porque o terapeuta ele vai conseguir trabalhar de uma maneira bem direcionada com essa criança, e o professor vai conseguir reforçar aquilo que o terapeuta já está ensinando dentro da clínica, né? Assim como os pais também vão conseguir reforçar isso. Então, o treinamento dessa equipe escolar, tá? Orientar os professores e os auxiliares para essas técnicas simples, que muitas vezes nós fazemos, né, nós exibimos esse comportamento de uma maneira muito intuitiva, né? Mas trazer a consciência a essa estruturação, tá? Porque muitas vezes faz-se de uma maneira intuitiva, a gente age muito assim, com as pessoas que a gente gosta, né, com o filho, com o sobrinho, né, com um colega, ajudando, mas ali você entender que isso é importante como uma técnica mesmo, tá? Trazer essa ajuda gestual, essa orientação verbal, essa ajuda física para a criança, usar os reforçadores naturais, tá? De preferência, que são os elogios, reforçar com aquilo que está acontecendo ali no ambiente naquele momento, né? Então, nem sempre esses reforçadores, eles vão ser um presente, alguma coisa nesse sentido. Até para que a criança, ela já vá se acostumando com essa... Na vida a gente não pode ter tudo, né? Não é sempre que nós vamos fazer algo e nós vamos ser reforçados. Então, traz uma certa ansiedade, né? Então, trazer esses reforços naturais, elogiar as atividades que estão sendo trabalhadas ali naquele momento, tá? Às vezes, um lápis de cor preferido, né? Numa aula de artes, numa aula de educação física, a atividade, a brincadeira que gosta mais, tá? Então, os reforços que estão ali disponíveis no ambiente, tentar trabalhar dessa forma. Usar dessas estratégias de prevenção de crise, entender que aquela criança, né, está demonstrando sinais de que ali ela vai entrar numa crise, uma rotina clara, né? Às vezes uma coisinha pequena, por exemplo, te falar assim, ó, vai lá e avisa o fulano que vai trocar a aula, que não vai ser o professor tal, vai ser o outro professor. Fazer um pequeno aviso, mudar, né? Deixar essa rotina visível ali com quadros para facilitar a compreensão daquela criança, ficar mais estruturado, né? Isso são, às vezes, uns manejos, assim, umas coisinhas pequenas que fazem muita diferença para lidar com crianças, né? Adaptações curriculares e ambientais. Então, esse apoio visual, né? O quadro, as instruções passo a passo, redução de estímulos que trazem distração, tá? Então, ali, às vezes, no momento de uma aula de matemática, seria interessante tirar, né, os cadernos de colorir, os lápis de cor,
tá? Por quê? Porque não é o momento, né? Ali vai ser um estímulo que vai causar uma distração na criança, tá? Ou às vezes está ensinando a criança a fazer o dever de casa, né? Em casa, o pai e a mãe, né? Você não vai deixar ali a televisão ligada, o tablet em cima da mesa, a criança com o celular. Então, diminuir esses ruídos, diminuir essas distrações para facilitar o foco. Isso a gente faz até a gente, né? Eu mesmo, quando eu estou estudando, muitas vezes eu tiro o celular aqui da mesa, porque senão quando eu vejo, eu já estou mexendo no celular. Então, isso é muito útil para poder auxiliar em determinadas atividades. Divisão de tarefas acadêmicas em pequenas etapas. Então, é o ensino estruturado, tá? Nós já falamos sobre o encadeamento avançado. Então, aqui, divisão das tarefas. A criança vai aprender de maneira, né, em pequenos passos, que já acontece, né, no ambiente escolar. Primeiro você aprende o alfabeto, depois o beabá, depois você vai aprendendo a formar palavrinhas. Então, é uma coisa que se faz tão naturalmente que muitas vezes nós perdemos o senso disso para outras atividades, né? Às vezes a gente olha para a nossa vida e são tantas coisas para fazer que você fala, nossa, eu não sei nem por onde eu começo. Então, esse encadeamento, né, divide as atividades em etapas, né? A criança, ela tem ali muitas coisas para fazer, então, primeiro vamos fazer essa tarefinha aqui, X, né? Depois a gente faz uma coisa legal, depois a gente faz a tarefinha Y, depois a gente vai revezando para não se tornar uma coisa muito difícil, cansativa, tá? Mas estruturando isso, tá? Combinando com a criança. Agora a gente vai fazer isso, depois a gente descansa, depois a gente vai fazer tal coisa, né? Então, esse ensino estruturado é muito importante. Troca de informações contínua. Então, os feedbacks, as trocas entre os professores, entre o terapeuta, com os pais dessa criança, né? Se houver essa possibilidade, que eu sei que muitas vezes não acontece, mas se houver essa possibilidade, né, é muito bom que isso seja feito para poder alinhar as bases, as estratégias e os comportamentos trabalhados. Generalização das habilidades, né? Então, se a criança ela está trabalhando algo ali com o terapeuta dentro da clínica, isso precisa conseguir ser trabalhado em casa, isso precisa conseguir ser trabalhado na escola, né, com o professor na sala de aula, para que a criança ela tenha essa atividade multidisciplinar. Uma aprendizagem, ela não pode ficar restrita só a um ambiente, tá? Mas ela tem que se expandir para a vida dessa criança em todas as áreas. E a saúde mental do professor, né? Eu coloquei essa parte aqui, porque eu acho que não vale trazer as técnicas, né? Todas as técnicas, faz isso, faz aquilo outro, e a gente não falar da saúde mental de quem está cuidando, né? Então, a pessoa que está ali cuidando, está nesse ambiente, precisa de cuidados também, né? Pessoal, até aqui, antes da gente falar da saúde mental, que é a nossa última parte, vocês querem coisa, dúvidas, comentários? Podem ficar à vontade, viu? Pessoal, vocês estão vendo o slide? Tá aparecendo para vocês? Sim, sim. é porque está muito bem explicado. Vou abrir uma outra telinha aqui para eu poder ver, e para mim não estou conseguindo, mas beleza, então. Vamos lá. Essa questão da saúde mental, tá? Então, o professor, ele está ali
na linha de frente da batalha, né? Ele tá ali de imediato com aquela criança, então ele precisa estar bem, ele precisa ter essa estabilidade, ter um humor favorável, ter uma paciência para lidar com essa criança. Então, ali dentro de um ambiente onde ela vai ter que lidar com muitas pessoas, com muitas atividades, né, às vezes com uma sobrecarga muito grande, com uma pressão, né, de gerar ali resultados, isso causa um nível gigantesco de estresse, né, de ansiedade. E aí, isso aumenta, isso dificulta o trabalho com essas técnicas, tá? Por quê? Porque vai aumentar as práticas punitivas, né? Vai diminuir a capacidade de usar técnicas, estratégias positivas. O professor, ele não vai ter, se ele não estiver bem, ele não vai ter essa disposição, tá? Porque dá trabalho, trabalhar técnicas dá trabalho, né? Exige um cuidado ali de você estar pensando em como fazer gráficos para essa criança, como colocar para essa criança montar quadros ilustrativos, montar uma rotina. Então, tudo isso dá um trabalho muito grande, né? E outra coisa, às vezes o profissional ele tá ali fazendo a atividade, se esforçando, mas existe uma rotatividade, né? E ele não consegue dar continuidade a um trabalho que ele começou. Então, esses fatores, eles afetam, tá? Fatores que afetam, né? Turmas numerosas, carga de trabalho excessiva, comportamento disruptivo frequente que gera uma frustração muito grande, a falta de apoio institucional, tá? Às vezes ele não vai ter esse acesso lá aos psicólogos escolares, aos terapeutas que vai estar trabalhando com a criança. Talvez ele não tenha nem o apoio, talvez não, né? Na grande maioria das vezes, o apoio dos pais dessa criança. Uma baixa valorização do profissional, uma baixa valorização salarial, que causa uma desmotivação do trabalho. Né? Então, quais são aí? O que a gente tem que pensar para esse cuidado com o professor, tá? O professor, ele entender, tá, que ele não consegue sozinho dar conta de tudo, porque às vezes é uma cobrança, né, de nossa, eu preciso implantar as técnicas, eu preciso ajudar essa criança. O professor, ele vai fazer o que ele consegue, o que dá conta, tá? Então, em primeiro lugar, o bem-estar desse professor. Isso vai ser a base para que ele consiga trazer um cuidado para o outro. Se você não está bem, em primeiro lugar, esquece, não vai funcionar, né? Você não consegue trazer para o outro um cuidado que você não está dando para si. Então, esse autocuidado, esse limite, esse entender que esse peso do mundo não está nas costas do professor, ele não vai dar conta de tudo sozinho, né? Esse compartilhar a responsabilidade, envolver ali no caso de comportamentos disruptivos, você está tentando fazer a sua parte, tá? Mas a mãe e o pai em casa também tem que fazer a parte dele, tá? A coordenação precisa também ser envolvida, então compartilhar essa responsabilidade, não pegar isso tudo para si, né? Uma supervisão, um acompanhamento psicológico é importante, ter esse espaço de troca com outros professores, né? Para saber o que está dando certo. Às vezes o professor
fulano de tal tá dando certo ali naquela turma, né? E o que ele tá fazendo que tá dando certo ali naquela turma? Às vezes você tá dando certo em outra turma, aquele professor. Então, compartilhar essas informações, ter rodas de conversa, um grupo de apoio, uma rede, né? Onde você consiga compartilhar aí quais são as maiores dificuldades, e reduzir essa sensação de impotência, né? Porque realmente as técnicas elas estão aí para ajudar, mas não é de responsabilidade de um só, tá? Isso é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, você vai levar as técnicas, vai trabalhar com essas técnicas da melhor forma possível, vai implantar o que puder, o que der para implantar. Mas essa responsabilidade, esse peso de fazer dar certo, não é do professor, tá? Ele começa em casa, com os pais. Então, os pais, eles precisam ter essa responsabilidade, né? E o professor, ele vai ser um complemento de algo que já está sendo trabalhado em outros ambientes. É isso, o professor, ele entra como um complementar, tá? E não como não como o principal ali dentro daquela esfera, né? Então, a criança, ela precisa já vir com uma base, que o professor vai ajudar a trabalhar nessa parte do comportamento, né? Trazendo esse ambiente propício para o ensino, tanto de funções acadêmicas, quanto de funções sociais, aí, para uma criança que, às vezes, precisa de um pouco mais desse apoio. Tá certo? Então é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Papel dos profissionais, né? É oferecer escuta, né? Então, qual que é o papel, né, do profissional da psicologia? Oferecer escuta, suporte emocional, planos de intervenções realistas que não sobrecarreguem o professor, né? Validar o sofrimento do docente, porque muitas vezes eles se sentem culpados por não dar conta, e a culpa não é deles, né? Promover treinamentos práticos para que o professor ele consiga se sentir mais seguro em lidar com essas técnicas. Então, não existe inclusão sem cuidar da saúde mental dos educadores. Se o professor docente, se o professor adoece, perde-se o elo central da mediação entre a criança e o ambiente escolar. Então, é isso, né? Trazer as técnicas para dentro, mas lembrando de cuidar do que é mais importante, né? A saúde mental do educador, do professor. E é isso, pessoal. Por hoje terminamos, tá? Algum comentário, alguma dúvida? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. Eu agradeço a todos vocês que tiraram um tempo para estarem aqui, para estar acompanhando esse conteúdo, né? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido prático, que vocês consigam usar isso na vida de vocês, né? Porque essas técnicas, elas realmente, eu sempre trago voltado para crianças, mas eu particularmente acho que nós usamos isso na vida, né? E a gente acaba usando de uma maneira muito intuitiva, então é só uma forma de estruturar isso, né? E de dizer o quanto é importante certos comportamentos que nós já usamos naturalmente no nosso cotidiano. Então, muito obrigada a todos.